são um dos casais mais acarinhados dos portugueses, desde que, há 6 anos, os seus caminhos se cruzaram num reality show. Mais apaixonados do que nunca, têm enfrentado algumas provações, nomeadamente a instabilidade profissional no nosso país, mas, juntos, constroem o futuro a dois com fundações sólidas. O casamento, já diversas vezes anunciado, acabou por ficar para um terceiro plano, suplantado pelo desejo da compra de casa e a intenção de terem o primeiro filho em comum. Leia a seguir uma entrevista descontraída, com muito carinho e amor a condimentar. VIP já o anteviram em 2015, anunciaram, para 2016, afinal, para quando o casamento, Pedro Guedes estamos a usar o orçamento do casamento para outra coisa. Para quê? PG para a compra de casa, Kelly Baron agora, a nossa prioridade mesmo é a compra de casa. E olha como são as coisas. Ao longo do tempo, fomos vendo quais as nossas necessidades e estamos em busca da nossa casa, mesmo definitivamente. PG, mesmo na melhor altura, não é? Quando o mercado imobiliário está tão caro, KB, a nossa decisão passava muito em vir para cá, para Portugal. Como a família do Pedro mora no Porto, vir para cá torna tudo muito mais fácil. Já estamos pesquisando muito e o orçamento que seria para o nosso casamento é para isso. Quanto ao casamento, eu gostaria que fosse aqui, claro, em Portugal. Para a minha mãe era super top a gente fazer lá, mas eu gostava que fosse aqui, em Portugal, porque seria especial para mim. O Pedro já teve um casamento, mas para mim seria um sonho o primeiro matrimônio decorrer aqui. E não definiram ainda onde vão ficar a viver, no Porto, na Ericeira ou mesmo em Lisboa, KB. Eu gosto muito do Porto, e até temos lá os meus amigos, os meus sogros, que são como se fossem os meus pais portugueses. E penso que, quando tiver filhos, tenho de estar mais próxima da família, para ter mais apoio. Como eu não tenho família cá, tenho de me apoiar nos pais do Pedro, pelo que no Porto seria tudo muito mais fácil. Só que a filhota do Pedro está aqui, em Lisboa, e estamos um pouco divididos. Ela já está com que idade? PG com 11. São grandes amigas, a Kelly e a Gabriela, a minha filha, são as maiores amigas. A nossa situação, de ter alguém que nos ajude, prende-se muito com os nossos horários, que são complicadíssimos, KB. Nesse aspecto, em Lisboa fico muito sozinha. Ainda bem que o Pedro me acompanha na maior parte dos compromissos, porque é a única pessoa daqui que tenho como companhia. PG é engraçado, porque temos 2 casais amigos de Kelly, que vieram de Curitiba viver para Portugal, mas estão no Porto. Eu sei o que está a pesar na balança, a Ericeira tem ondas muito melhores, KB. A possibilidade de morar aqui seria exatamente na Ericeira. Justamente por causa disso, porque ele tem que estar perto do mar. E filhos? É agora que eles por aí vêm, KB. Justamente nessa semana que passou estivemos conversando sobre essa situação. E pensei, assim que a gente tiver casa, anunciamos para a família inteira e já dá para fazer um filho. PG. Este fim de semana tivemos um casal amigo nosso, do Porto, que ficou na nossa casa, com um bebê, o Kiko, com 1 ano e 2 meses, que é a coisa mais boa, KB. E eles sempre a perguntarem, quando é que vem a criança para brincar com o Kiko? E depois o bebê ficou ali na nossa cama, enquanto eles estavam ocupados fazendo outras coisas, e ficamos os 3, o bebê, eu e o Pedro, e começamos a conversar de uma forma muito natural sobre o que cada um achava sobre mandar vir um bebê e sobre o casamento. E até porque eu tirei a minha aliança para ir treinar, e perdia, e disse para o Pedro, agora, só vou colocar aliança de casamento. O casamento é uma das nossas prioridades, claro que queremos ter a família toda junta e constituirmos nós a nossa própria família, mas aquilo de que a gente precisa agora, mesmo, é a nossa casa. E, aí, já dá para pensar na encomenda dos bebês e no casamento.
Bom, daqui a uns meses, possivelmente, já estaremos novamente a conversar e eu a perguntar como é a sensação de mudar fraldas. PG, reparamos que neste ano que terminou ocorreu mesmo um boom, com muita gente grávida, amigos nossos, pessoal conhecido, parece que toda a gente ficou grávida de repente. KB, agora, quando voltarmos do Brasil, já faz uns 7 meses que andamos à procura de casa, pelo que essa é a prioridade de início de ano, o bebê vem depois. Até comentamos, será que a gente faz o nosso bebê no Brasil? Quem sabe? Será que vai ser português ou brasileiro? Vai falar com sotaque português ou brasileiro? Vai dizer, oi véio para o Pedro, risos. Eu gostava que ele tivesse sotaque de portuguesinho. Qual o segredo da vossa relação? O que fazem para continuar tão apaixonados como quando se conheceram naquele Big Brother? PG, pois, conhecemos-nos naquela confusão toda, 24 horas juntos, apaixonamo-nos. E entretanto saímos e ficou melhor ainda, porque não havia tanta pressão. KB, a nossa relação sempre viveu muito do companheirismo, porque o Pedro sempre foi uma pessoa muito do mar, do surf, muito largado, muito solto e relaxado. A gente conversa muito e ele sabe que, como eu não tenho a minha família aqui, me faz muita companhia, ao mesmo tempo que faz as coisas dele, e sabe dosear tudo isso. Ele é muito companheiro e a nossa relação é sempre com muita conversa, muito diálogo. PG, a comunicação é fundamental numa relação. KB, quando há discórdia entre nós, não viramos as costas um ao outro e vamos embora. Se há qualquer tipo de fúria, conversamos e vemos o que se passa e acabamos por ficar de acordo. PG, o segredo é esse mesmo. Quando as coisas são boas, não há nada a dizer, mas quando são menos boas é preciso deitá-las cá para fora. Há sempre vontade de falarmos um com o outro. Eu posso falar à vontade com a Kelly, estou mesmo à vontade para falar tudo com ela, e isso ajuda, liberta-te daquele peso. E sobre o ano que agora termina, qual o vosso balanço pessoal? KB, para mim, foi um ano muito bom. Começou comigo gravando em Budapeste. Fui para o Brasil no carnaval, voltei e a minha família veio para cá passar férias em junho, esteve toda cá e foi super maravilhoso. Do sempre essas memórias e fotos. Depois, fui para Budapeste, e ligaram-me para dizer que o programa passaria a ser em Lisboa e gostariam que eu fosse a sua cara e o estreasse cá. 3 anos atrás, quando comecei a gravar, passava muito tempo sozinha lá, PG, mas, na altura, aquela estava a fazer o mestrado e por isso estava sempre ocupada. KB, pois, acabei a minha tese de mestrado e este ano, quando eles me chamaram para vir para cá, numa semana tratei de tudo para estar aqui. O Pedro foi comigo e apoiou-me bastante nessa semana, em que estive sempre correndo. Assim foi muito bom porque, a partir do momento em que vim para cá, houve muitos trabalhos que pude aceitar e não dizer não, como acontecia lá em Budapeste. O programa aqui é maravilhoso, com uma equipa de 12 ou 13 pessoas, lá só tinha 3 ou 4.